Vamos orar outra vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por mais uma vez podermos estar aqui para ler a Tua Palavra. Obrigado por podermos meditar e por Tua graça conhecer um pouco mais do Teu amor por nós e também relembrar aquilo que nós muitas vezes esquecemos em nossas debilidades e podemos lembrar um pouco do Teu amor, da Tua graça por nós. Obrigado pelo Salvador, nosso Senhor Jesus, que veio aqui a esse mundo para dar a sua vida por nós e nos colocar nessa posição de tanto privilégio. E também agradecemos que Tu tens o poder, pelo Teu Espírito Santo, falar conosco e nos revelar as Tuas coisas para nós através da Tua Palavra. E assim nós nos encomendamos a Ti, nesse nome tão precioso do nosso bendito Salvador e nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, então, vamos falar um pouco, por exemplo, um assunto sobre a ceia do Senhor. É um assunto que eu acho interessante, né, entender sobre a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, primeiramente. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Segura aí que nós vamos voltar, por favor. Segura aí quem está com o papel na mão, né? Quem está com o eletrônico está segurando mesmo. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque versículo 23, perdão. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso aqui, Coríntios, é Paulo, é doutrina de Paulo, tá? Voltando para Mateus. Em Mateus, nós estamos vendo que o Senhor está desejando, pedindo aos seus discípulos que fizesse esse memorial como celebração da sua morte, a morte que ele ia efetuar, que é a obra que nós vemos já que ele fez por nós. Então ele estava falando aos seus discípulos. E o que o Senhor estava falando aqui aos seus discípulos era um memorial do qual eles, como judeus, sabiam, né? Ele não era o que o Senhor estava dizendo a eles não era uma coisa nova. Porque o que estava acontecendo aqui, ó,
versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão. Enquanto comiam o quê? Exatamente, eles estavam comendo, então na mesa tinha muitas coisas, vamos dizer, na mesa. Estavam comendo. Então Jesus, enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão da mesa, partiu e deu a eles. Daí tomou um cálice, que é um dos cálices que estava à mesa, ele pegou o cálice que eles estavam tomando vinho e também deu, dizendo que este era o sangue que ia ser derramado. Fazer isso, é memória dele. Isso aí que ele está fazendo vamos lá, Jeremias, carta Jeremias é depois de Gênesis, capítulo 16, essa versão aqui, né? Essa versão é triste. Esse versículo não dá certo. Mas é Jeremias 16, aí versículo 7. Deixa eu... Jeremias 16, versículo 7. Eu vou ler numa outra versão, tá? Aí tá assim. Versículo 7. E nada se lhes dará por dó para consolar. Então eu vou ler em outra versão, tá? Por favor. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem se lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Então, esse memorial de tomar um pão, partir e tomar um copo um cálice de vinho e beber, era um ato, um memorial judaico que eles tinham, não era lei. Isso não era lei. Isso aí é algo que aconteceu no decorrer do período no meio dos judeus, que eles faziam isso. E em Jeremias nós vemos que era algo familiar, que quando um ente querido morria, então eles, nas suas refeições, então eles pegavam um pão, né? Enquanto comiam eles pegavam um pão e partiam o pão em memória do pai ou da mãe, né? Do ente querido, tomavam um cálice e passavam, eles tomavam isso. Então era memorial do qual o Senhor, voltando aqui em Mateus capítulo 26, ele estava fazendo. Só que ele estava fazendo num caráter distinto, não era mais de família. Era o Senhor pedindo para os seus discípulos que fizesse esse memorial, em memória dele. Então aqui ainda era o quê? Caráter judaico. Eles iam fazer isso aí. E ele estava fazendo algo aqui, anunciando que ele ia romper os seus laços com Israel. O Senhor ia romper os laços deles com Israel e até que ele de novo voltasse a tratar com eles, com Israel. Então isso que muitas vezes é confundido nos evangelhos, inclusive, misturando coisa para a igreja, sendo que praticamente os evangelhos estão tratando com respeito do Senhor com os seus irmãos judeus, a sua parentela, vamos dizer assim, a sua família de Israel. Então esse versículo aqui, ó, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então o sangue do Senhor Jesus, que ele tomou do cálice, então só lembrando outra vez, tá? Eles estavam comendo e no meio dessas coisas que haviam na mesa, ele pegou um pão, partiu, depois ele pegou um cálice e repartiu entre eles. Não era aquela imagem
Estou dizendo isso, não era aquela imagem, esquece aquela imagem, deleta aquela imagem que você vê como é a Santa Ceia, né? Que é aquele um bando de velhos sentado lá, você juntar a idade de todo mundo, há uns 3.000 anos, né? Aquele monte de velho sentado, o Senhor lá no meio deles, e aquele mesão com um copo, que eles botaram o nome de Santo Graal ainda, e um pão. Não é isso aqui. Pelo contrário, eles estavam celebrando a Páscoa e estavam comendo, seus discípulos ainda eram jovens, então ele, enquanto comiam, ele tomou um pão e fez esse ato, pegou um copo da mesa, né? Ou seja, um dos copos que estava à mesa, tomou e passou. Então, isso que ele estava fazendo. Só que quando ele tomou do cálice, ele disse que este sangue seria o sangue derramado do Novo Testamento, derramado em favor de muitos. Aqui ainda, irmãos, falando outra vez, ainda estava em relação com os judeus, com Israel. Então, esse memorial eles iriam fazer em memória do Senhor e lembrar que o sangue derramado dele era o sangue para confirmar, para estabelecer a base. Outra versão aí fala o quê? Até alguém tem outra versão, esse Novo Testamento aí? Alguém está com outra versão? Ah, a irmã está com a Paula aí. Como é que está aí, Paula? É 16 qual? Não, é Mateus 26. Ah, 26. É voltando lá ao Mateus 26. 26 qual? Versículo 28. É o primeiro evangelho, Mateus 26. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nova aliança. Então, só para esse detalhe. Então, existe aqui essa conotação, pode ser Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto. Existem várias aplicações, mas resume numa coisa só. É a Nova Aliança, né, o Novo Testamento, que o Senhor vai estabelecer com Israel. Segura aí que nós vamos voltar outra vez, por favor. Paula, daí você segura aí também nesse que você está, porque eu vou pedir um favor outra vez. Falei mesmo? Ah, sim, Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 6 em diante. Mas agora alcançou ele, esse ele aqui é o Senhor Jesus, tá? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão meu povo. E continua falando. Aí, você também está em Hebreus, Paula? Tá, o versículo aí, ó. Versículo 7, como é que fala aí? Porque isso é a primeira aliança. Primeira aliança, né? Que é o concerto, a primeira aliança, no Primeiro Testamento.
Está falando de Israel, porque o versículo, a partir do versículo 8, ele está falando de Israel, que virão dias que firmarei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo o concerto que fiz com eles quando tirei da terra do Egito. Quem que o Senhor tirou da terra do Egito? O povo hebreu, o povo de Israel. Ele tirou lá do Egito e fez um concerto com ele baseado no quê? Na lei. Não é isso? Permaneceram no seu concerto? Não. Então, virão dias que o Senhor vai estabelecer um novo concerto, uma nova aliança. É o Novo Testamento. Então, no nosso capítulo, voltando lá em Mateus 26, o Senhor está dizendo justamente isso no versículo 28, que este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, do novo concerto, que é derramado em favor de quem? De quem? Então, mas quem são esses? É Israel, é o povo judeu. Por que ele está dizendo isso? Olha, voltando lá em Mateus, né? Versículo 29, continuando. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Agora ele não está falando, porque muitos pensam assim, naquele dia que o Senhor voltar, a gente vai celebrar com ele aqui, porque ele falou que vai tomar conosco. Não é isso que ele está falando. Ele está falando no versículo 29, que ele não mais tomaria dos frutos de Israel até aquele dia. Aqui fala assim, eu vou ler aqui, leem vocês também. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Paula, por favor, como é que está escrito aí? Isso, olha que interessante. Até aquele dia em que beba novo convosco no reino do meu Pai. Não é beba de novo, outra vez. Beba, vírgula, novo, vírgula, convosco no reino. Não é isso que está escrito assim? Então, o que é isso? Isso aí, no hebraico, a palavra se chama kainos, esse novo aí. Não é outra vez. Não é outra, até bebemos de novo, outra vez, não é isso. A palavra é kainos, a palavra kainos quer dizer uma nova forma, de um novo jeito, de outra maneira. Então o Senhor voltará a tomar dos frutos de Israel de outro jeito. Com base aonde? Com base na nova aliança, com base no Novo Testamento, no concerto que ele já anunciou, que nós lemos lá em Jeremias capítulo 8, Hebreus capítulo 8, está citando de Jeremias capítulo 31. Ele está lembrando, o Senhor falou isso desde o Velho Testamento, que ele faria um Novo Testamento com o povo de Israel. Só que seria um Novo Testamento baseado em superiores promessas. Então, o que seria isso? Que ele está falando desse tempo aqui, ele está falando do milênio, quando o Senhor vai voltar para tratar com Israel outra vez. Então, por favor, por assim dizer, tira da sua imagem igreja. Você está entendendo? Tira da imagem igreja. Nós estamos falando aqui de Israel. Então o Senhor veio para o seu povo não recebeu, rejeitou ele, e ele foi à morte, mas o sangue dele ele foi para a cruz e foi crucificado lá, para morrer, e o sangue dele que estava sendo derramado, o que era esse sangue? O que está escrito aí? É o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, para fazer o quê? Estabelecimento, a base da nova aliança. Ou seja, a base da nova aliança
está o quê? Baseado na graça. Porque a primeira aliança, quando o Senhor tirou eles da terra do Egito, o que era a aliança que o Senhor fez com ele? Baseado no quê? Na lei. E eles puderam cumprir a lei? Não, pelo contrário, a lei foi condenação. Então o Senhor veio para dar a vida dele, para que por sua vida, por sua morte, melhor dizendo, pela morte dele, pelo sangue derramado, seria estabelecido a nova aliança. Então, inclusive em Hebreus, vocês lendo Hebreus, nós vemos que ele anuncia isso. E inclusive, continuando ali no Hebreus, vocês continuando a ler, ele fala que o testamento, que um testamento só tem valor se houver a morte do testador. Então o testador, ele veio e morreu já. Não é verdade? O testador veio e deu a vida dele, ele morreu. Então, o Novo Testamento, ele tem valor, ele tem valor porque o testador já está morto. Só que o Senhor está aguardando hoje. Eu quero chamar a atenção. Desculpa. O Senhor agora está aguardando, porque uma vez que ele foi rejeitado pelo seu povo, ele deu a vida dele, etc e tal, só que ele ressuscitou e voltou para o lugar de onde ele havia saído. E logo ele voltaria outra vez para tratar outra vez com eles, continuar o tratamento para arrependimento do seu povo, arrependimento de Israel. Mas só que ele fez algo que se chama ainda graça, né? Ele abriu um intervalo, que é o período do qual nós vivemos, e chamado dispensação da graça de Deus, que é período do qual? Como é que chama esse tempo que nós estamos vivendo aqui? O que tem aqui nesse tempo? A igreja, não é verdade? É a igreja. Então o Senhor, quando disse, até aquele dia que beba novo convosco no reino, é lá, no milênio, quando o Senhor vai voltar para tratar com eles outra vez. Porque não beberei mais do fruto da vide, ele não está falando que ele vai beber outra vez o copo, ele está falando do fruto da videira, não é isso? Quem que é a videira? Vamos lá, ler um versículo. Você não peça para os outros lerem. Vamos ler lá em Salmo. São vários, né, versículos, mas vamos ler um versículo. Salmo 80, versículo 8. Salmo 80, versículo 8. Embora muitos irmãos tem muitos versículos tem, tá? Versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. E ele continua falando. Quem que é essa vinha que ele trouxe do Egito? Israel. Expulsasse as nações e a plantaste. Expulsasse as nações e plantaste. Onde que é esse lugar aí? É a Palestina lá, era a terra da promessa. Ele expulsou as nações, tirou os gentios e plantou Israel lá. Ele é chamado aí de vinha, não é isso? Por isso que fala, trouxesse uma videira, né? Fala videira, trouxesse uma videira do Egito, expulsasse as nações e plantaste. Então essa videira era para dar fruto, porque Israel é chamado de videira e é chamado de figueira também, né? De oliveira. Videira é o fruto para o Senhor. Figueira é fruto de testemunho para o mundo, que eles também não deram. O Senhor quando veio, lembra que ele foi buscar fruto na figueira? Chegou lá, o que tinha? Mas como é que estava a figueira? Não, como é que ela estava? Folhas. Hã? Tinha folhas. Tinha folhas? Nossa, estava bonita, tinha folhas, mas não tinha fruto.
Por que não tinha? Tinha aparência só dava as folhas lá, né? Bonito, mas não tinha nada. Só tinha folhas. Por quê? Porque na realidade, irmãos, o fruto da videira já não dava mais. Eles não tinham mais fruto, eles não estavam dando fruto para o Senhor. E se você não tem fruto para o Senhor, não vai ter fruto de testemunho também. Por isso que o Senhor chegou na figueira, não tinha fruto, só tinha folha. O que ele fala para fazer? Arranca ela. E outra passagem fala que ele manda secar. Ou seja, por que isso? Porque o Senhor ia parar de tratar com eles. E aqui é isso que o Senhor está falando, não tomarei desse fruto da videira. Ou seja, vou parar de tratar com Israel até aquele dia que eu vou tomar do fruto da videira de uma nova forma. Com base no quê? No meu sangue. Este é o sangue do Novo Testamento derramado. Então, irmãos, nós estamos vivendo nesse intervalo do qual o Senhor falou, não beberei mais, até aquele dia que beba de novo. De novo no sentido de uma nova forma. Então ele vai tratar com Israel ainda outra vez. Então esse intervalo aqui é onde nós somos encaixados, que é a dispensação da graça de Deus. Então é isso que eu queria chegar nesse ponto aí. Vamos lá sobre a ceia do Senhor, na verdade é o assunto, né? Tudo isso para chegar na ceia do Senhor. Lá em Atos, primeiramente vamos ler um versículo no capítulo 1 de Atos, que o Senhor foi assunto aos céus. Esse é o capítulo 1, talvez vocês já conheçam, né? O capítulo 1 de Atos. O Senhor foi assunto aos céus e os seus discípulos ficaram em Jerusalém, do qual o Senhor falou para que não se ausentasse de Jerusalém, né? Versículo 4, né? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. E daí, o que era a promessa que o Senhor tinha feito para eles? O Espírito Santo. Enviarei outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Isso é João, capítulo 14, ou 16, fala do Espírito Santo. Então, no versículo 14, esse capítulo 1 aí, todos estes perseveravam, isso aí ele está falando no versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde se reuniam, até não habitavam, onde se reuniam Pedro, Tiago, etc., todos eles lá, né, com as mulheres. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles subiam nesse cenáculo, eu não sei que altura era, mas era um cenáculo que ele era um lugar alto. Eles subiam lá e oravam, perseveravam unânimes em oração. Eles oravam o quê? O que eles oravam? Porque não fala aí, versículo 4, unanimemente em oração. Isso. Eles estavam orando o quê? Pela vinda do Consolador. É isso que eles estavam pedindo. Isso aí, inclusive, responde a uma má doutrina que existe com respeito a Lucas capítulo 1. Lucas 13. Vamos ler um versículo lá em Lucas 11, eu falei 13, né? Lucas 11, 13. Invertendo as bolas aqui. Lucas 11, 13. Alguém pode ler para mim, que eu fico com duas Bíblias, vai e vem, vai aqui, estou até cansado já de girar. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o quê? O Espírito Santo a quem? Aquele que pedir. Ô, irmão, você já tem o Espírito Santo?
Você pediu o Espírito Santo ou não? Não. Ele está falando justamente isso. Aqui no nosso capítulo 1 de Atos, eles estavam todos, no versículos 14, unanimemente reunidos. Eram quantas pessoas tinha aqui? 120 pessoas. Estavam orando, pedindo o quê, então? O Espírito Santo. E quando que o Espírito Santo veio? Aí na posição dos versículos, aí quando que ele veio? Atos 2, veio o Espírito Santo. Então quer dizer que no dia do Pentecostes, no dia que o Espírito Santo veio habitar sobre eles, daí o dia seguinte, eles voltaram unanimemente nesse lugar para continuar orando, pedindo o Espírito Santo ou não? Não, irmãos. O Espírito Santo veio e acabou. Não é verdade? O Espírito Santo veio, irmão. Pentecostes, ou seja, batismo do Espírito Santo, é uma vez só, que aconteceu. Isso é um erro doutrinal muito grande, achar que cada pessoa que converte tem que ter um Pentecostes para ela. Isso está errado, não tem base doutrinal nenhuma para isso. O batismo no Espírito Santo foi uma vez só, é a inauguração de algo. É a inauguração de algo novo nesse mundo, e nós sabemos que é o quê? Esse tempo da dispensação da graça, do qual o Espírito Santo, e nós vamos ver um pouco disso, é a morada no crente, para uni-lo ao corpo de Cristo, que nos une, né? Em um só Espírito, fossem todos batizados num só corpo, né? Então, eles estavam todos ali juntos. Tá, vamos ao assunto agora, né? Capítulo 2, o Espírito Santo já veio, e etc e tal. Versículo 44, capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha agora esse versículo. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse versículo 44, nós vemos ainda o judaísmo. Eles perseveravam no templo. Que templo que eles perseveravam? Só tinha um templo, não é verdade? Só tinha um templo, que é o templo chamado, conhecido como o Templo de Salomão, né? Então eles perseveravam lá. Mas eles não eram igreja já? Eram igreja ou não? Agora a pergunta, eles sabiam disso? Não sabiam. Por isso que ainda eles iam no templo e eles faziam uma coisa. O que mais que eles faziam aí? Então, o que eles faziam é justamente aquilo que o Senhor falou em Mateus 26. Entendeu? Outra versão, como é que fala essa versão, Paula? Fazendo um favor. Atos 2 o quê? Atos 2, versículo 46. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Batiam pão de casa em casa. Isso. E tomavam as refeições. De casa em casa, ou seja, nas suas casas. Então, o que eles estavam fazendo? Quando eles iam comer suas refeições, eles faziam aquilo. Enquanto comiam, eles pegavam um pão e eles faziam o memorial que o Senhor tinha pedido para eles. Eles partiam o pão, tomavam o cálice, eles faziam partiam o pão de casa em casa, ou seja, nas suas casas. Não é? Ele não está falando assim, ó. Ô, irmãos, vamos lá, aquele lá atrás, Pedro não falava, ô, irmãos, espera aí, nós vamos partir o pão, né? Onde é que nós vamos partir o pão? Vamos partir o pão lá na casa do João. É isso? Não, não era isso. Então, aqui eles partiam, ainda era judaico, era o memorial judaico ainda. É isso que eles faziam aqui, ainda era aquilo que o Senhor tinha pedido para eles. Eles estavam fazendo nesse caráter. E quando nós vamos agora para 1 Coríntios capítulo 11, que nós lemos, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aí nesse capítulo 11 mesmo, volta um pouquinho atrás aí.
versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Daí nós vamos continuar aí. O que ele está falando aí? Que os irmãos, no início lá, eles continuaram com essa prática de ajuntar no primeiro dia da semana, no caso aqui ainda, eles se ajuntavam, e lá eles faziam diariamente, eles faziam, não era o primeiro dia da semana que eles faziam atos, eles faziam no caráter judaico, enquanto eles comiam. E aqui nós vemos que também eles estavam se ajuntando para comer, e quando eles comiam, eles celebravam a ceia também. Só que como Coríntios estava, inclusive, em divisões no meio deles, existiam o quê? Os irmãos que chegavam antes do horário programado e se ajuntavam, comiam, bebiam, celebravam a ceia entre eles. Na hora que chegavam outros irmãos, eles já tinham comido, tinham celebrado a ceia já, tinha nego até, como fala, mamado ali. E daí ele fala, por isso quando ele nesse capítulo aí, versículo 33, final do 33, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, porque eles não estavam esperando, eles estavam fazendo suas escolas de divisões no meio deles. Só que agora, Paulo, vendo essa confusão no meio deles, ele fala, nisso não vos louvo, porque não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, o que vocês estão fazendo. Por quê? Porque era essa bagunça, essa divisão. Então, o que Paulo fala no versículo 23 em diante? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o disse, comei, né? Aqui, é isso que eu ia falar, outra coisa, essa versão aí, né? Versículo 24, aí, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, né? Aqui fala partido, né? Quem é partido é o pão e não o corpo dele. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes comer deste pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, Paulo está, por assim dizer, pegando a mesa lá, agora sim, ele está limpando tudo da mesa, e ele está colocando um pão e o cálice. A ceia do Senhor, o que é? É o pão e é o cálice. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava lá em Mateus 26? Não, pelo contrário, ele foi perseguidor, inclusive, na época, né? Só que agora, o que é receber do Senhor? Como é que ele recebeu do Senhor? Ele não estava lá. Revelação como? Terceiro céu. Isso, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e é lá que ele recebeu toda a doutrina, toda a revelação daquilo que pertence à igreja, não Israel, pertence à igreja. Então ele fala, porque eu recebi do Senhor, quando ele esteve lá,
o que também vos ensinei. É a doutrina dele, eu vos ensinei, é a doutrina de Paulo. É a revelação que o Senhor deu para ele, para passar para quem? Para a igreja. Então, o que Paulo está fazendo? Recebeu do Senhor o quê? Que o Senhor está falando, na noite em que ele foi traído, que é Mateus 26, ele instituiu esse memorial lá. E é esse mesmo memorial que é dado para a igreja. Mas de que forma? De uma forma diferente. Porque Paulo, no entanto, Paulo fala assim, o que eu vos entreguei é que os discípulos lá, não é isso? Porque o que eu recebi. Ou seja, ele recebeu do Senhor. Não que ele fez lá uma ceia com o Senhor, não é isso. É doutrina. É isso que ele fala, a doutrina de Paulo. Então, o que é a doutrina de Paulo? Nada na mesa. Não é juntar para comer, e enquanto vocês comem, vocês vão fazer a ceia. Tira tudo da mesa. Quem tem fome, come em casa, não é isso? Não tem problema você beber, não é quem que bebe em casa, então vou beber em casa, vai encher a cara, não é isso. Ele está falando que tem de casa, porventura não tem de casa onde comer e beber. Então a assembleia reunida, a igreja reunida, é para celebrar a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? É o pão e é o cálice. Então é isso que eu gostaria de falar um pouco. Agora vai, né? Que, irmãos, a ceia do Senhor é o pão. Quantos pães pode pôr na mesa? Então, mas peraí, vocês estão aqui reunidos, o irmão trouxe um pão aí para a ceia, mas chegou um montão de irmãos, veio irmão lá de Florianópolis, encheu a casa, de repente, nem sabia de nada. Ixi, mas esse pãozinho aqui não vai dar. Ah, mas sobrou um outro lá, põe os dois na mesa. É isso ou não? Olha, pãozinho não vai dar, então, mas sobrou da semana passada, nós comemos aqui, né? Sobrou, tem um pãozão desse tamanho, sobrou metade dele, vamos por ele. Por que um pão? Um só corpo. Porque, irmãos, isso é doutrina de Paulo. Isso daí, voltando para o capítulo 10. Volta no capítulo 10 aí. Isso é doutrina de Paulo também, tá? Versículo 15. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que eu digo, ou que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Paulo, esse capítulo aí. Eu tenho aqui, ó, já está aberto aqui, perdão. Já está aqui, ó. Vou ler nessa versão aqui, ó. Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Não de um só pão, do único pão. Então isso é uma doutrina básica. Ele está falando que esse pão que nós temos à mesa, quando vamos partir o pão, ele tem duas figuras. Isso é a doutrina de Paulo. Tem duas figuras. A primeira figura, enquanto ele está inteiro sobre a mesa, nós vemos o quê? Nesse capítulo 10, que nós, e quem que são esses nós? São nós aqui? Todos quem? Todos os salvos, irmãos, né? Por isso que não pode ter pedaço de pão, nem dois pães, porque há um só corpo. E participa quem? Todos. Por isso não pode ter pedaço, porque nós somos um pedaço do corpo de Cristo. Há um só corpo, então o pão deve ser um pão na mesa, não importa quantas pessoas. Nessa última vez que eu fui para a conferência, tinha 600 pessoas lá em Monteiro. Tem um pão desse tamanho assim na mesa, né? Porque é um pão só. Se tiver 1000, não importa o tamanho, não importa a quantidade. Ou se tem o pão, às vezes,
vamos dizer assim, parece que não vai dar, então, irmão, seja consciente, pega um pedacinho menor. Você está vendo, tá, a Assembleia, chegou os irmãos aqui, o pão é desse tamanho, então, ao invés de você arrancar um pedaço, pega um pedaço pequeno e come, porque todos comam dele, porque não pode botar um outro pão aí. Não tem base doutrinal, pelo contrário, é uma heresia. Eu colocar 2 pães, ou mais um pedaço, ou um pedaço de pão, está errado. Porque todos participamos de um único pão, isso é a doutrina básica. Entender por que existe um só pão na mesa. Porque todos nós fazemos parte desse único pão. Então, nós somos o corpo de Cristo. Então, existe esse primeiro símbolo no pão, que é o corpo de Cristo, do qual nós temos parte nele. Só que no capítulo 11, nós vemos agora algo distinto. Que o irmão que quando vai pegar esse pão e partir ele está lembrando do quê? Do Senhor, do corpo santo dele. Então, quem é partido aí é o pão, e não o corpo, tá? Como fala aí, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é partido por vós. Não, quem é partido é o pão, isso é meu corpo que é dado por vós. Então, na hora que o irmão vai dar graça, ele vai dar graça pelo pão, ele pode lembrar que esse pão inteiro sobre a mesa é uma memória nossa do único só corpo que existe? Sim, pode lembrar disso aí também. Mas se ele não quer orar isso, não tem problema. Mas ele vai lembrar que esse pão lembra-se de quê? Que o Senhor Jesus veio a esse mundo, se fez uma pessoa para dar a vida dele por nós. E quando nós partimos o pão, daí é como ele está falando em Mateus 26, ele partiu, isso é meu corpo. Então, nós não estamos partindo o corpo, nós estamos partindo o pão. Então, nós lembramos que o Senhor deu a vida dele. E o cálice de vinho, né? Aquele vinho é a figura do sangue que é derramado. Após a morte, o Senhor foi ferido e o sangue dele saiu, que é o bendito sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Né? O sangue foi derramado. Então, isso é ceia. É o pão e é o vinho. Tá, então agora perguntar, pode ter 2 cálices na mesa, se necessário? Por quê? Se vai mais gente. Então, mas por que pode? Exatamente, porque quem é a figura, né, não existe um vinho, meio vinho, metade, é o vinho. Então, se há necessidade de haver, mas isso não teria problema nisso. O que está errado, se existisse um copinho para cada um, daí sim, porque a palavra fala, porventura, o cálice de bênção que abençoa não é a comunhão do sangue de Cristo, ou seja, nós temos que ter comunhão no cálice, não é um cálice para cada um. Ah, mas rapaz, me deu uma epidemia aí, tem uma doença grave. Irmão, vocês podem partir o pão, porque nunca na história da igreja alguém ficou doente porque tomou do sangue do Senhor. Vocês podem ficar sossegados. Tá? Então, o cálice, nós tomamos do cálice, mas pode, por ter muita gente, separar cálice? Pode, não tem problema. Né? Porque é diferente do pão, que a base doutrinal é um só, porque o compromete a base doutrinal. Mas eu queria falar algo também. A mesa do Senhor, que é no capítulo 10, a mesa é espiritual. Né? Vamos dizer, a mesa não é isso aqui, do qual está o pão e o vinho. A mesa é espiritual, é a mesa do Senhor, o quê? É o lugar que o Senhor está, onde Ele congrega os seus para fazer isso em memória dEle. Mas, no fim, ia ficar muito longo falar de Êxodo capítulo 12. Mas era o memorial do qual o Senhor deu para eles, e eles iam fazer isso em todas as suas gerações, ano após ano. Virou uma festa, porque Israel tinha 7 festas, as 7 festas de Jeová, que é Levítico capítulo 23, que era a Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias, Pentecostes, festas das trombetas, festa da expiação e o dia chamado a festa dos tabernáculos, que é das cabanas também. Então eram 7 festas.
E elas eram divididas em duas partes: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Primeiro mês e terminava no quarto mês, essas festas. Daí tinha um intervalo. Voltava no sétimo mês, que era a festa das trombetas, e dava continuidade à festa da expiação e à festa do Pentecostes, dos tabernáculos, que é uma figura do milênio, né? Então essas festas aí eram festas que o Senhor instituiu, mas a primeira dela era a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, vamos ler esse versículo, vai? Lá em Êxodo. Por que ela era a primeira festa? Interessante que não haveria as outras festas se não houvesse a Páscoa. Isso é maravilhoso entender isso, né? Se não existe no cristão, no seu, digo, na forma espiritual, no seu, não que ele, se ele não partir o pão não vai acontecer, não estou dizendo isso. Eu estou falando de forma espiritual. Se não existe a realidade da Páscoa, o que realmente ela significa para ele, ele não consegue ter as outras festas no seu coração. Entende? Não sei se entendeu, mas a gente vai ter primeiro. No capítulo 12 de Êxodo, ele fala assim, ó: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Então, eu não sei que mês que eles estavam lá no Egito, não sei se era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, o 10º, sei lá, eles estavam lá, mas para eles, esse mês agora, que eles iam fazer uma festa, que era a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, seria o quê? O primeiro mês para eles. Então o calendário judaico é distinto do nosso? Porque ele é baseado nas festas. Então, eles iam contar daquele momento, que eles iam pegar o cordeiro, ó, vamos continuar. Falai, versículo 2. Versículo 3, perdão. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, do primeiro mês, cada um para si, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mancha, será sem defeito, sem mancha. Onde é que está? Assim, versículo 6. Eles tomavam no dia 10, né? 10º dia. Versículo 6. E eu guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ou seja, esse mês que seria o primeiro mês, no 10º dia, eles iam pegar o cordeiro, né? O animal que eles iam matar. Tinha que olhar bem para ele, tem que ser sem mancha, sem mácula, tinha que ser perfeito, por assim dizer. Que era uma figura de Cristo, isso aí, lógico, né? E ficava com ele, escolhia no 10º dia e guardava ele lá, separava ele, até o 14º dia. Ou seja, 4 dias depois, no crepúsculo da tarde, da tardezinha, eles pegavam ele e sacrificavam ele, pegava o sangue, punha numa bacia e pegava isopo e passava na porta, nos umbrais da porta, né, na verga, na casa que eles iam comer isso aí. E esse animal que estava morto ali, eles levavam para dentro das suas casas
e assava no fogo. Eles faziam um assado lá. Só que o animal, versículo 8, e naquela noite, versículo 7, versículo 7, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Então esse animal eles levavam e comia assado, não podia comer cru, nem cozido, tinha que ser assado. Isso nos fala de Cristo, né, na sua morte. Nós entendemos que quando o Senhor foi à cruz, nós falamos agora há pouco sobre o sacrifício de Cristo na cruz por nós, ele ficou exposto ao juízo de Deus. Naquelas 3 horas de trevas, quando Deus derramou o juízo dele, que seria para nós o fogo, que sempre nas Escrituras, fogo é símbolo de juízo, é figura de juízo. Então, o fogo de Deus que foi derramado, ele se interpôs. Foi esse cordeiro que não tinha nada para poupá-lo, não havia... Porque o que é cozido? É quando você põe numa vasilha, tem água para amenizar, ele é cozido. Ali não, ele estava exposto direto ao fogo. E o Senhor Jesus sofreu o juízo de Deus diretamente, ele foi diretamente, será direto ao fogo. E eles comiam dele assado. E eles comiam apressadamente. Não é isso? Comê-lo-eis apressadamente, com o cajado na mão, os lombos cingidos e as sandálias nos pés, porque vocês vão embora daqui. Essa noite eu passarei por vós, vendo eu o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porque naquela noite, irmãos, em todo o Egito, desde a casa de Faraó até nos estábulos dos animais, havia morte. Morreu o primogênito do Faraó, o primogênito do fulano, da ciclana, de coisa, até entre os animais, os primogênitos dos animais morreram também. Juízo de Deus. Mas aqueles da qual a porta estava passando o sangue, vendo eu o sangue, passarei por vós. Por isso que se chama Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima, passar sobre. Páscoa quer dizer essa palavra. Por quê? Porque o Senhor ia passar, vendo eu o sangue, passarei por vós. É passar sobre. Então eles estavam lá garantidos daquilo que Deus havia falado. Porque Moisés havia falado com Arão, falado para eles fazerem isso. Que Deus tinha dito que o sangue que estava na porta, para o lado de fora, eles não estavam vendo o sangue, eles aplicaram o sangue, mas o sangue estava do lado de fora. Quem que ia ver o sangue? Era o Senhor, era o anjo do Senhor, o anjo da morte. Vendo eu o sangue, passarei por vós. O que eles tinham que fazer? Comer daquele animal do qual o sangue foi derramado. E o que é isso para nós? Nós devemos entender que o Senhor Jesus derramou o sangue dele. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A obra de Cristo glorificou Deus plenamente. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, nós vemos que Pedro, por exemplo, falando para os hebreus, ele fala que ele glorificou o seu filho, o seu servo Jesus, porque ele havia glorificado Deus. O Senhor Jesus, quando voltou, na verdade, do lugar de onde ele havia saído, já porque ele veio de lá, ele era Deus, mas ele voltou lá como homem, e ele entrou lá pelos seus próprios méritos. Sabe o que é isso, irmão? Uma pessoa entrar na glória, ou em glória, né? A gente fala na glória
mas não é bem essa palavra, mas onde o Senhor Deus está, ele entrou lá pelos seus próprios méritos, porque ele deu a Deus. Paulo falou assim em Romanos: quem deu a ele para que seja restituído? O Senhor deu a Deus. Aquilo que jamais, o que nós demos para Deus só foi desaforo, desonra. Na verdade, desonra, desaforo. O Senhor Jesus deu a Deus, ao ponto tal de glorificar a Deus. Melhor dizendo, ele glorificou o Pai na sua vida e glorificou Deus na sua morte. E Deus, nós vemos que o Senhor Jesus tinha o poder de dar a vida dele, como ele deu, mas ele também tinha o poder de se ressuscitar, não era isso? Tenho autoridade para dar a minha vida e também para reavê-la, ele diz em João 10. Mas nós vemos que quando ele foi dar a vida dele, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu a vida dele, e nós não vemos que ele se ressuscitou. Diz que ele foi ressuscitado pela glória de Deus. Deus o ressuscitou. Sempre é dito que Deus ressuscitou ele, porque Deus fez isso. Deus pegou esse homem que glorificou ele e deu um lugar na glória, porque ele fez para Deus, ele deu a Deus aquilo que Deus precisava. Então é maravilhoso que nós, dar a Deus, irmãos, é algo que não cabe na nossa cabeça. Então nós temos uma pessoa na glória, temos um homem na glória que é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. Então é um privilégio, Então, Então esse cordeiro era colocado no fogo justamente por causa disso. Então, quando nós celebramos, que ele celebrava essa Páscoa, que era esse cordeiro, que era essa figura, que é por causa dele que o anjo passou e que eles foram resgatados, saíram de lá porque uma obra foi feita por Deus para tirar eles de lá do Egito. E assim o Senhor Jesus, quando veio, ele deu a sua vida por nós, para nos resgatar. E nós gozamos da obra que ele fez, só que nós temos ele, a figura da ceia do Senhor. Nós vemos que nós estamos fazendo isso em memória dele. Por isso que eles comiam com ervas amargosas também, porque nós lembramos ao mesmo tempo com alegria que o Senhor fez a obra, ele está na glória, é um homem vivo. Nós estamos lembrando uma pessoa morta, nós estamos lembrando uma pessoa viva, mas uma pessoa que morreu por nós. E como ele morreu? A triste morte que ele passou por causa de nós. Essas são as ervas amargosas, que nós lembramos que ele teve que comer o amargor de Deus por amor de nós. Então, esse memorial, isso quer dizer, a ceia do Senhor, é um privilégio muito grande nós entendermos o sentido espiritual disso, porque é o gozo que nós temos da salvação que ele efetuou por nós. Nós viemos aqui, a ceia, quando a gente vem, é para lembrar desse momento que ele pediu, que nós estamos fazendo isso, daquilo que ele fez por nós uma única vez. E só que Paulo fala assim: recebi do Senhor, e no versículo 26 ele fala assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós devemos fazer isso até que ele venha. E também nós devemos lembrar que quando nós partimos o pão, pode ser a última vez que nós estamos fazendo aquilo ali. Por quê? Porque ele virá. Nós não estamos esperando, irmãos, sinais. Não é verdade? Nós vivemos por fé e não por vista. O cristão não tem... As pessoas ficam incomodadas. Porque a guerra não sei aonde, porque o terremoto, porque eu não sei o quê. Não tem nada a ver com os eventos da nossa vida, da parte de cristão. Porque quando eu falo das guerras, das tribulações e etc e tal, ele está falando do que virá. O nosso tempo,
O que acontece é o que sempre aconteceu na história da humanidade. Então, nós não estamos esperando sinais nenhum. Nós estamos esperando o Senhor. Né? Nós estamos querendo ouvir uma voz, irmãos, que o mundo não vai ouvir. O Senhor vai nos chamar e nós vamos embora daqui. Fazer isso até que Ele venha. Então, o Senhor pode vir a qualquer instante. Então, talvez amanhã, se o Senhor não vier ainda, talvez amanhã os irmãos vão reunir para partir o pão. Talvez, irmão, seja a última vez que nós temos esse privilégio. Por isso que é um privilégio de lembrar do Senhor, né? Então, eu queria lembrar desse detalhe que, uma vez nós entendendo esse privilégio, né, nós vemos que há alegria, e é um descanso, né, porque nós vamos entender que essa obra que o Senhor Jesus fez é suficiente. Embora, irmãos, você não sinta, por favor, fale, mas eu não sinto nada. Puxa, que bom que você não sente, porque não é para sentir, aqui não é Espírito Santo. Perguntei para o irmão, já recebeu o Espírito Santo? Já sentiu alguma coisa? Não, ainda bem que você não sentiu, porque não é para sentir nada mesmo, porque ninguém é batizado com o Espírito Santo. Nós somos selados, não é isso que a palavra fala? Desse versículo. Nós já não lê outra vez, por favor. Dá tempo, né? Efésios capítulo 1. Efésios, deixa eu abrir aqui, vai. Efésios capítulo 1. Acho que nós lemos já ontem, talvez. Versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis aí, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, e etc e tal. Então nós ouvimos o evangelho da salvação, cremos e fomos o quê? Selados, não batizados com o Espírito Santo. Nós somos selados, porque o Espírito Santo já está aí, não é verdade? Ou seja, você crê, o Espírito Santo vai morar em nós. E ele é o selo, né, a garantia, como fala aí, da possessão de Deus. Então, compreendendo essa verdade, irmão, traz gozo para nós. Por isso que eu digo que o israelita começava, a primeira festa era a Páscoa. Porque se ele não celebrasse a Páscoa, inclusive, Deus ia tratar com ele, porque ele tinha que celebrar a Páscoa, porque era a Páscoa que dava continuidade para todas as festas. Então, irmãos, é muito interessante você ter certeza, né? Por exemplo, a certeza da salvação, por exemplo. Por que um cristão tem que ter certeza da salvação? Porque se ele não tiver certeza da salvação, acabou tudo. Não tem mais nada. Porque a salvação, a certeza da salvação, vamos dizer, é a porta de entrada para você desfrutar de tudo. Não é verdade? É a porta de entrada para você gozar de tudo aquilo que é do Senhor. Agora, você não tem nem certeza da sua salvação, como é que você vai gozar de tudo? Nada. Você não sabe se mas isso é meu, será que isso é para mim? Então, o Senhor Jesus fez uma obra que nós não vemos. Por isso que eu falei que a figura do judeu hebreu lá, né? Porque ele passava o sangue na verga da porta, e ele entrava e fechava a porta, e ele ia comer do animal que derramou o sangue. Ele comia do mesmo animal. Quem ia ver e avaliar era Deus, o sangue, não ele. O que ele tinha que crer. Moisés falou: vendo eu o sangue, passarei. O sangue está na porta? Tá, então acabou. Então ele ia comer do animal, entendeu? Ele ia comer com alegria. Né? Eles iam comer ele com alegria. Por quê? Porque o sangue é o que Deus pediu, está lá.
E nós estamos comendo desse animal que deu sangue, que derramou sangue. Então Deus ia passar e ele ia falar, eu estou seguro aqui. Eu estou seguro porque Deus falou isso. E se alimentar desse animal. Ou seja, nós devemos ter certeza que Deus está vendo. A obra, por isso que eu falei, a obra de Cristo foi feita à altura da demanda de Deus. É Deus que vê isso, não é você que vai avaliar. Avaliar a obra de Cristo é Deus que faz e não você. Você tem que crer. Você tem que aceitar e crer, não avaliar. Por isso que eu digo, não é Deus ficar sentindo o quanto, não é nada, não faça isso. Você tem que crer, ler. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Puxa, que maravilha, Mas como você sabe? Porque está escrito aqui. Não é o que eu sinto que eu não sei, porque está escrito aí. Então, daí sim você vai poder, vamos dizer, comer daquilo com alegria. Porque se o hebreu que estava ali dentro da casa, puxa, mas será que vai passar mesmo? Será que não vai? Eu sou primogênito. Eu vou morrer. Ai, meu, não, ele tinha que crer. Porque como que ele ia comer com alegria aquilo, se ele não tinha certeza do que Deus estava falando? Então, é isso que eu estou falando, irmão. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças primeiramente a Ti, pelo Teu amor, Senhor, esse divino amor, que Tu deixaste a Tua glória, um Deus Criador, para vir a esse mundo, fazer um homem semelhante a nós, para morrer por nós naquela cruz, para tratar de algo que nós devíamos. Tu vieste aqui para restituir aquilo que não furtaste. Nós agradecemos porque Tu vieste aqui para buscar e salvar o perdido. Nós agradecemos por esse amor. Agradecemos, Senhor, por aquilo que nós pudemos, pela Tua palavra, pensar um pouco de Ti, Senhor, da Tua grandeza, do Teu amor e da perfeita obra que Tu fizeste por nós. E a Ti, ó Pai, também nós agradecemos, porque Tu deste o Teu Cordeiro que estava guardado e que Tu deste para morrer por nós, para tirar de nós esse peso do pecado, e para nos colocar como Teus filhos, participantes de toda a bênção que haverá em Cristo. Tudo o que Ele é, será nosso também. Nós agradecemos, Pai, por tão grande amor. E nós agradecemos por esse dia que tivemos, mais um dia de misericórdia. Pedimos por aqueles que têm ouvido da Tua palavra, ouvido o Evangelho, para que creiam, porque sabemos que esse momento, esse tempo que vivemos, terá um fim. E nós rogamos que possa estar dando luz a muitas almas. E nós agradecemos também por esse alimento que temos agora, para nosso sustento. E assim nós te damos graças por tudo, nesse nome precioso, nosso suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.